E nós vamos falar sobre uma mensagem muito simples, uma verdade muito simples, que faz toda a diferença na vida de cada um de nós. Salmo 73. Diz assim a palavra do Senhor: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm um coração limpo. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse. Pois eu tinha inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não têm problemas. O corpo deles é forte e sadio. Não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. Por isso a soberba é para eles como um colar no pescoço. A violência os cobre como um vestido. Os olhos deles cobiçam as riquezas do seu coração, brotam fantasias. Zombam e falam com malícia, com arrogância fazem ameaças. Desandam a falar contra os céus, e sua língua percorre a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe à vontade de suas águas. Eles dizem: como Deus sabe? Por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Os ímpios são assim, sempre seguros, aumentam suas riquezas. Por certo, é em vão que tenho mantido puro o coração e lavado as mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. E se eu tivesse dito: falarei como eles, eu teria traído a geração de teus filhos. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus. Então compreendi o destino deles. Certamente tu os pões em lugares escorregadios e os fazes cair em ruína. Como são destruídos de repente, ficam totalmente aterrorizados. Como alguém que acorda de um sonho, assim, ó Senhor, quando acordares, tu os desprezarás. Quando meu coração estava amargurado e no meu interior me perturbava, eu estava embrutecido e ignorante era como um animal perante ti. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras com a mão direita. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes com honra. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? E na terra não desejo outra coisa além de ti. Meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é fortaleza da minha vida e minha herança para sempre. Os que se afastam de ti perecerão. Tu exterminas todos os que se desviam de ti. Mas para mim, bom é estar junto a Deus. Ponho a minha confiança no Senhor Deus para proclamar todas as suas obras. Oremos mais uma vez. Pai amado, Deus santo, nós te louvamos, Senhor, por tua grandeza, pelo poder que há na tua palavra, Senhor, pela perfeição da tua sabedoria. E te rogamos, ó Deus, mais uma vez, Pai, que o Senhor fale com o teu povo, Senhor. Que o Senhor fale conosco. Pois o Senhor sabe, ó Pai, exatamente aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Se o Senhor não tiver misericórdia de nós, em falar, ó Deus, seria em vão, ó Pai, estarmos aqui. De nada adiantaria se o Senhor não tivesse misericórdia de nós. Por isso eu te suplico mais uma vez, Deus, tem misericórdia de mim no transmitir da tua palavra. Me ajuda, Senhor, na minha dificuldade, Senhor, de transmitir. Me usando com poder, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. É o que eu te suplico. No nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, diante de um mundo confuso e perplexo, é perceptível o clima de expectativa na face de todos. Pandemia, luto, desemprego, a economia não dá sinal de melhoras. E a gente olha para essas coisas e fica se perguntando o que vai ser. O que vai ser? E é desse momento de crise, irmãos, onde se levantam pessoas com diversas opções para você escolher, para você se sair dessa situação difícil. Vai ser político tentando empurrar ideologia para você, eles se aproveitam desse momento para dividir a nação, para oferecer coisas, te dando esperança. Que mais? Vai ter gente te oferecendo religião. Muita gente dizendo que a solução é a ciência, e a ciência tem a sua importância, mas não é a solução para todos os problemas do homem, está muito longe disso.
E essa é uma característica desse mundo pós-verdade. Não existe uma solução específica para os homens, para o mundo. Não importa o caminho que você escolher, desde que você acredite que seja bom para você, está perfeito. Está perfeito. Mas diante de um problema tão complexo, irmãos, que é o problema da humanidade, diante de um problema tão complexo que é essa turbulência que nós estamos vivendo, tem uma solução muito simples. Uma verdade muito simples, mas que ao mesmo tempo ela é absoluta e poderosa. E essa verdade é que Deus é bom. Deus é bom. O salmista, ele começa dizendo, certamente Deus é bom. Certamente Deus é bom. Irmãos, essa palavra, certamente, que foi traduzido para o nosso idioma como certamente, em algumas outras traduções verdadeiramente, na verdade, seria muito melhor traduzida se a gente fosse colocar um todavia, no entanto, porém. Essa é a ideia do texto. Ou seja, está querendo dizer que apesar dessa verdade expressa, tinha algo que era oposto a isso. O que o texto está querendo dizer é que o salmista ele começa com essa declaração, Deus é bom. Mas o texto dá a entender, e nós vamos ver depois no final, no resto dele inteiro, que apesar dele declarar que Deus é bom, a sua alma estava angustiada. É como se ele estivesse dizendo, olha, eu estou passando por tantos problemas, eu estou passando por tantas dificuldades, mas Deus é bom. Deus é bom. Ou seja, a experiência que ele estava vivendo dentro dele era contrária a essa verdade que ele estava afirmando. Mas ele coloca como que um alicerce, em primeiro lugar, que Deus é bom. Deus é bom. Irmãos, se Deus é bom, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Se Deus é bom, a sua verdade é boa, perfeita e agradável. Mas não basta saber que Deus é bom. Não basta saber que Deus é bom. É preciso experimentar a bondade de Deus. O mundo inteiro declara, Deus é bom. Mas como experimentar dessa bondade? Porque experimentar a bondade de Deus, ela é tão importante assim. Afinal de contas, irmãos, todos os homens, crentes ou não crentes, eles recebem da bondade de Deus todos os dias. A Bíblia diz que Deus faz com que o sol nasça para ímpios, para justos e injustos. Todo homem que respira, quando ele acorda, ou melhor, quando ele está dormindo, ele está recebendo da bondade de Deus. Quando termina um dia de trabalho, o homem está recebendo da bondade de Deus. Quando ele tem uma casa, quando ele tem um alimento, quando ele tem uma família, ele está recebendo da bondade de Deus. Enquanto ele está vivendo, enquanto ele está respirando, ele está recebendo da bondade de Deus. Essa é uma verdade universal. Deus é bom. E todos os homens recebem dessa bondade. Mas se todos os homens recebem dessa bondade, por que eu preciso me apegar ao fato de saber porque Deus é bom, experimentar a bondade dele, se eu já estou recebendo sem saber, eu já estou recebendo da bondade de Deus, por que eu preciso me esforçar e tentar entender isso daqui? Amados, isso é algo muito sério, que muitas vezes nós crentes somos acusados de, como eu posso dizer, não é arrogância a palavra certa, nós somos acusados de que, os irmãos vão entender, vou falar aqui, os irmãos vão entender, depois se os irmãos lembrarem da palavra, os irmãos me falem aí. Porque o salmista, ele não fala simplesmente que Deus é bom. O salmista, ele diz, Deus é bom para Israel. O que a palavra do Senhor está querendo nos dizer isso? Não parece uma aparente contradição com o que eu acabei de falar e com o que a Bíblia inteira fala, que Deus amou o mundo, que Deus despeja da sua bondade para todos os homens, mas aqui o salmista ele fala de um povo específico para quem Deus é bom. Não está dando a impressão que essa bondade de Deus é única e exclusivamente, exclusividade era a palavra, única e exclusivamente para um povo.
O que eu quero dizer, o que a palavra quer nos dizer, o que o salmista quis nos dizer, amados irmãos, isso é para você se alegrar, para você se consolar nessa noite, que Deus é bom para todos os homens, mas existe uma porção da bondade de Deus, que ela é exclusivamente para os seus filhos, exclusivamente para o seu povo, aqui em Israel, hoje para a igreja. E isso não é, irmãos, querer falar que nós somos exclusivos, apesar que a Bíblia fala que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas não é querendo dizer que nós somos melhores do que o mundo e por isso Deus nos ama mais, não. Porque Deus nos escolheu amar a igreja e derramar uma porção da sua bondade. E há tanta bondade em Deus, irmãos, no coração de Deus, no seu coração de Pai, reservada para a igreja, que nós não conseguimos experimentar, eu acho que 0,001% dessa bondade de Deus. E muitas vezes nós não desfrutamos dessa bondade de Deus, irmãos, porque nós estamos na mesma situação do salmista que nós vamos ler aqui. E quando nós estamos nessa situação, é como se nós tivéssemos, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. O irmão Wilson é o cara na cozinha. É como se você vai num restaurante de uma culinária refinada e você chega lá, pede um prato com aquela aparência que certamente está um sabor delicioso. E você vai lá e começa a comer como se você estivesse comendo um hot dog no porcão da esquina. Com tanta pressa. E você não consegue comer lentamente e sentir o gosto da comida. E muitas vezes nós levamos a vida, irmãos, dessa mesma forma. Não é só a bondade. É experimentar da bondade. É como o salmista fala também no Salmo 34. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Ou seja, experimente. Irmãos, quando nós levantamos de manhã, por que nós saímos com tanta pressa das nossas casas, nós não meditamos que o sol nasceu de uma maneira tão linda, que muitos dos nossos familiares estão seguros em casa, acordaram com vida, e nós não louvamos, às vezes não falamos, Deus é bom. Nós nos comportamos como essa cara que está comendo, parece estar comendo um hot dog num restaurante refinado. Ele está comendo, ele está se alimentando, mas ele não está desfrutando daquele momento. É exatamente assim a nossa vida, irmãos. Nós estamos recebendo da bondade de Deus, mas nós não estamos desfrutando disso. E a bondade de Deus não é somente para se saber. A vontade de Deus é para ser experimentada, para ser provada, para nós possamos dizer, é bom. Ele é bom. Ele é bom para Israel. Essa porção dobrada, essa porção especial para o povo de Deus, dessa graça derramada sobre nós, é muito bíblica, irmãos. Lembra do povo de Israel? O irmão Clóvis falou hoje que nós somos a menina dos olhos de Deus. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, ou seja, essa porção de bondade para o seu povo. Ele também diz, eu sei que pensamentos tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança em um futuro, promessas que só existem para a igreja, que não é para todos os homens de maneira específica. Eles estão, sim, recebendo da bondade de Deus todos os dias, mas eles não têm tudo isso que nós temos em Cristo Jesus, toda essa bondade que está disponível para nós. Mas tem um porém aqui, irmãos, ainda no versículo 1. Ele diz, Deus é bom para Israel. Mas ele completa, para os que têm um coração limpo. Sabe o que o salmista quis dizer isso daqui? Que Deus é bom para o seu povo e que o seu povo experimenta isso. Mas quando a Bíblia fala sobre o povo de Deus, quando Deus fala que ele é bom para o seu povo, aqui estava dizendo que não era para aquele que era simplesmente nascido em Israel, mas para aquele que era verdadeiramente israelita no coração. Trazendo para nós hoje, Deus é bom para a igreja, mas não é simplesmente bom para quem tem o seu nome no hall de membros da igreja.
Deus é bom para aqueles que tiveram uma experiência no seu coração de regeneração, de perdão, de arrependimento, que receberam o perdão do Senhor. Para esses Deus é bom. Esses experimentam da bondade de Deus. Não é simplesmente ter o seu nome no hall de membros da igreja, é você ser realmente convertido ao Senhor. É no seu coração. Se alguém estiver ouvindo, aí de repente no Facebook, entregue o controle da sua vida a Deus. Confie nele e na sua bondade você nunca mais vai ter que se sentir frustrado e sozinho. Porque Ele é bom, experimente do amor do Senhor. Olhe esse convite, vinde, provai que o Deus é bom. Experimente isso. Mas, irmãos, existe uma dificuldade que todos nós enfrentamos em algum momento na nossa vida cristã. Que é essa mesma dificuldade que esse homem experimentou, o salmista experimentou. E eu fico maravilhado como a Bíblia não esconde, né, irmão, isso? A humanidade dos servos de Deus. Nós temos a mania de querer engessar as coisas, né, irmãos? Que tem que ser tudo perfeito, que eu tenho que demonstrar que eu sou perfeito. É como se fosse dizer, eu não posso me queixar. Irmãos, sabia que é totalmente ao contrário? Que Deus, como um pai, Ele não vai olhar zangado para você se você, de repente, se queixar, desde que você não blasfeme também contra o Senhor. Mas a Bíblia ela é muito perfeita ao expor exatamente a fraqueza dos homens. Esse homem, ele sabia que Deus era bom, ele estava afirmando aqui, olha, está tudo difícil aqui, dentro de mim está um turbilhão, mas Deus é bom. E ele tem a coragem de declarar, mas quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse. Quantos de nós, irmãos, nunca vivemos um momento desse em que nós vemos a nossa fé naufragando? Aquilo que eu falei no começo, como se nós estivéssemos num terreno escorregadio e nós estamos quase indo, caindo. Mas ele disse, meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse. Esse era um momento em que aquele homem, irmãos, estava, apesar de receber da bondade de Deus, ele não estava desfrutando dessa bondade. Ele não estava provando dessa bondade. E quando é que nós passamos a viver uma vida cristã totalmente aquém daquilo que nós poderíamos estar vivendo, né? De alegria em Deus, de gozo em Deus. Quando é que a gente começa a viver isso? Todo mundo aqui, eu acho que acredita. Talvez o irmão Lima ainda não, que o irmão Lima é caçulinha na fé. Mas quando é que a gente começa a viver isso? Exatamente quando acontece como aconteceu com o salmista. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse. Pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não têm problemas. O corpo deles é forte e sadio. Não passam pelas tribulações dos mortais. Nem são afligidos como os demais homens. Por isso, a soberba é para eles como um colar no pescoço. A violência os cobre como um vestido. Os olhos deles cobiçam as riquezas do seu coração, brotam fantasias. Zombam e falam com malícia, com arrogância fazem ameaças. E desandam a falar contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Por isso o povo se volta para eles, e bebe à vontade das suas águas, e dizem, como Deus sabe, por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Os ímpios são assim. Sempre seguros, aumentam suas riquezas. Não sei quantos dos irmãos, talvez seja só comigo que acontece. Já tiveram a experiência de você olhar para o mundo lá fora e você tentar entender por que às vezes as pessoas fazem tão mal e parece que elas estão sempre seguras, elas estão sempre sorrindo. Por exemplo, quando nós olhamos para os políticos, tantos e tantos casos, irmãos, sabidos de corrupção, e parece que eles estão sempre se safando, estão sempre levando a vida boa. Por exemplo, eu lembro quando eu era mais jovem, que eu passava para ir para a igreja,
E eu olhava e via os outros jovens na rua, fazendo na farra, se alegrando, parece que estavam sempre sorrindo. E a gente fica se questionando, a gente fica olhando para essas coisas e fica perguntando, mas por que, Deus? Por que dessa situação? Eu imagino o salmista dizendo, eu te sirvo, eu sou teu servo, e eu estou passando por uma situação tão difícil, enquanto o ímpio só prospera. Eles têm saúde, eles estão sempre seguros. Na visão do salmista, eles estão sempre seguros. E às vezes a gente tem essa visão. Não parece, irmãos, que eles estão sempre felizes, que eles não têm falta de nada. É a mesma experiência. Olha como a Bíblia ela relata a nossa experiência, irmãos, através desses homens. E aqui é muito interessante, porque o salmista ele chega ao absurdo de dizer, esses homens não têm problemas. Quem nunca experimentou esse sentimento? Os ímpios são populares, o discurso deles é tido como irrelevante, irmãos. Olha o que o salmista fala. Desandam a falar contra os céus e sua língua percorre a terra, por isso o povo se volta para eles e bebe à vontade de suas águas. Quem trabalha assim no meio de muita gente vai perceber que dificilmente, se você é cristão, você vai ser o mais popular ali. Sempre é o popular, o querido, vai ser sempre o pior. Será que a gente pode dizer assim? Porque realmente, irmãos, o mundo não experimenta alguns sofrimentos que os servos de Deus experimentam. Mas aí, como é que a gente entende isso? De que Deus é bom para o seu povo, especificamente para o seu povo. Deus é bom para aqueles que tiveram uma experiência com Cristo, mas ao mesmo tempo o seu povo está sofrendo coisas que o mundo não está sofrendo. O seu povo está sofrendo luto, o seu povo está sofrendo de doenças, de desemprego. Como é que a gente explica a bondade de Deus? Como é que eu posso declarar que Deus é bom? Como é que eu posso declarar que Deus é bom? Olha a experiência do salmista. No versículo 13, por certo, é em vão que tenho mantido puro o coração e lavado as mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Irmãos, uma coisa importante aqui. Isso aqui não era coitadismo que o salmista estava enfrentando aqui, não. Ele olhou para dentro dele, fez uma autoanálise, a ponto dele declarar, tenho mantido puro o coração e lavado as mãos na inocência. Quantas vezes, irmãos, nós estamos servindo a Deus e nós nos questionamos, será que não é tudo em vão? Irmãos, eu não tenho vergonha de falar que muitas vezes eu me senti assim. Será que não é tudo em vão? E eu tenho certeza que essa é a experiência de muitos de nós. Nós estamos servindo a Deus e tanta dificuldade, irmãos, tanta turbulência. Parece que, né? E esse homem, ele faz esse questionamento e ele fica pensando nisso tudo. E o versículo 16 vai dizer assim, olha, quando eu me esforçava para compreender tudo isso, a gente se esforça para entender a bondade de Deus diante dessas situações difíceis. Aí ele diz, quando eu me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim. E aí a gente vai compreender, irmãos, que tentar entender como que funciona a bondade de Deus e ao mesmo tempo passar por situações contrárias, situações difíceis, não é uma resposta que a gente vai achar em nós mesmos. Não é uma resposta que nós vamos achar através do nosso conhecimento, através da nossa inteligência, através dos livros. Não vamos achar essa resposta para esses problemas tão complexos da vida. E aí é maravilhoso que no versículo 17 ele diz, até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino deles. Você quer entender a vida, você quer entender as circunstâncias, você quer entender a maneira que o mundo funciona. Não existe outro lugar a não ser se aproximar de Deus e pedir a misericórdia dele para que ele abra os teus olhos para enxergar, não o porquê, mas para quê. O conhecimento de Deus, a comunhão com Deus muda a nossa visão de mundo, irmãos.
Esses dias, acho que foi domingo passado, o irmão Clóvis estava dizendo, e eu comentava também, que quando a gente se converte, parece que os nossos olhos são abertos e um monte de coisa começa a fazer sentido. O mundo passa a fazer sentido. A maneira como as coisas funcionam passa a fazer sentido. Quando nós nos aproximamos de Deus, até um momento de pandemia como essa começa a fazer sentido, nós entendemos que Deus está no controle e que Ele é bom. E que Ele é bom. E que aquilo que a gente tanto, muitas vezes cobiça, que é a segurança desse mundo, essa segurança que as pessoas têm lá fora, na verdade, irmãos, é um engano. É um engano. Porque ele disse, olha, quando eu entrei no santuário de Deus, eu compreendi o destino daqueles que eu estava cobiçando, daqueles que eu sentia inveja. Certamente tu os pões em lugares escorregadios e os fazes cair em ruína. Como são destruídos de repente, ficam totalmente aterrorizados. Esse texto, irmãos, foi um texto de um dos maiores sermões da história. Que é, se os irmãos tiverem a oportunidade de ler, se é que não já leram, é um sermão de Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Esses homens estão desfrutando de alegria agora, esses homens estão desfrutando de prazer agora, mas a vida deles é como um sopro, irmãos. Num abrir e fechar de olhos, no piscar de olhos, o que o homem tem hoje, amanhã ele não vai ter. A saúde que ele tem hoje, amanhã não vai ter mais. Eles estão caminhando como num lugar escorregadio e no primeiro vacilo, eles irão cair. E esse tombo vai ser feio, irmãos. E aí, no versículo 21, o salmista vai dizer, mas quando meu coração estava amargurado e no meu interior me perturbava, eu estava embrutecido, ignorante, era como um animal perante ti. Cobiçar essas coisas, irmãos, e duvidar da bondade de Deus por causa da falta de algumas coisas nessa terra, é como se nós fôssemos ignorantes diante de Deus. Ignorantes diante de Deus. Olha o que o salmista diz. Eu estava embrutecido e ignorante, era como um animal perante ti. O que Deus quer despertar em nós, irmãos, nessa noite, é que nós não podemos medir o seu nível de bondade para nós, para a sua igreja, com o valor, a quantia que você tem na sua conta bancária, com o carro que você tem na sua garagem, com o seu estado de saúde. Não é isso. Não é isso. Não é assim. O que Deus quer nos dizer essa noite é que nós devemos descobrir, assim como o salmista, o que é realmente estar seguro, o que é realmente precioso, o que é realmente desfrutar e experimentar da bondade de Deus. Aquilo que ele tanto invejou, agora ele fala, isso daí não é nada. É como um sopro. E aí ele vai e olha para dentro dele. Ele que estava se queixando, de repente ele fala, todavia eu estou sempre contigo. Tu me seguras com a mão direita. Nós também, irmãos, estamos escorregando. Lembra que eu falei? O salmista falou, olha, meus pés quase escorregaram. Mas qual é a diferença do mundo para nós, a sua igreja? É que Deus segura nas nossas mãos para que nós não caiamos. Olha que bondade. Eu estou sempre contigo, Deus. Eu não tenho tudo na minha casa, mas eu estou sempre contigo. Eu não tenho o carro que eu quero, mas eu estou sempre contigo. Eu não tenho a saúde que eu quero, mas eu tenho a tua companhia, Deus. Eu tenho o teu Espírito habitando em mim. Eu tenho da sua bondade. E aí ele vai dizer que Deus não somente o segura com a sua mão direita, mas tu me guias com teu conselho e depois me recebes com honra. Deus está nos guiando com o seu conselho, que é a sua palavra, e depois ele ainda nos honra. É Ele que está nos segurando, é Ele que está nos instruindo e depois ainda nos honra. Somos chamados de seus filhos, de amigos. Ele está sempre conosco. Como o salmista diz, tu estás sempre comigo, nós também podemos dizer, Deus, eu não tenho tudo o que eu quero nessa vida, mas eu estou sempre contigo, tu estás sempre comigo. E ele ainda vai dizer, quem mais eu tenho no céu, Senhor, senão a ti? E a terra não desejo outra coisa além de ti, irmãos. Não existe nada mais precioso que Deus possa te oferecer.
do que a sua própria companhia, do que a comunhão com Ele. Quem mais nós temos no céu, senão a Deus? Se a pandemia nos matar, irmãos, nós temos Deus. Ele é o nosso tesouro. E nós teremos toda a eternidade para desfrutar dessa bondade. Toda a eternidade para desfrutar dessa bondade. Quem nós temos, senão o Senhor? Deus é o nosso maior tesouro. Deus é o nosso maior, a nossa herança. E aí ele prossegue: meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é fortaleza na minha vida e minha herança para sempre. Seu corpo está desfalecendo, está faltando dinheiro, está faltando saúde, mas Deus é a fortaleza da sua vida. E a herança, sua herança para sempre, uma herança que não se perde, uma herança que não acaba, é eterna. Olha que loucura, percebe, irmãos, a loucura de entender o mundo, de entender as circunstâncias a partir das coisas terrenas, a partir daquilo que a gente tem ou não tem. Mas quando a gente começa, irmãos, a cobiçar demais as coisas dessa terra, não é que nós deixamos de ter a bondade de Deus sobre nós, mas nós deixamos de experimentar, nós deixamos de nos deliciar com tudo isso. Deus é bom. Deus é bom. E talvez alguém esteja se perguntando aqui, ou aí na internet, mas é muito fácil para Deus. Ele está sentado no seu trono de glória. É muito fácil para Ele querer que nós creiamos que Ele é bom, enquanto eu estou vivendo tanta situação difícil aqui. Eu quero dizer que Deus se importa, e Ele não só se importa, Ele se importou. Porque Ele enviou seu Filho Jesus para sofrer exatamente as mesmas dores que nós sofremos. Para que nesse tempo Ele pudesse nos ajudar, por ter sentido na própria carne aquilo que nós estamos sentindo. E nós temos esse intercessor que é Jesus, que sabe das nossas dores, que sabe das nossas angústias, dos nossos medos, das nossas dúvidas. Mas a bondade de Deus, irmãos, eu ouvi isso de um pastor uma vez e eu nunca me esqueci. Essa verdade de que Deus é bom é a verdade mais preciosa do universo. Mas, ao mesmo tempo, é a verdade mais terrível do universo. Ela é preciosa porque todo mundo quer um Deus bom. Todos querem um Deus bom. Mas vamos tentar para entender o que significa um Deus bom. Vamos ver se tem algum problema nisso. Estamos quase encerrando, irmãos. Versículos 27 e 28. Os que se afastam de ti perecerão. Tu exterminas todos os que se desviam de ti. Mas para mim, bom é estar junto a Deus. Ponho a minha confiança no Senhor Deus para proclamar todas as suas obras. Você é bom? Não precisa responder. Você é bom? Eu vou responder o que a Bíblia fala. A resposta da Bíblia para essa pergunta. Não existe ninguém bom. Não há quem faça o bem. E o que um Deus bom deveria fazer com alguém como eu e como você? O que um justo juiz íntegro deve fazer com alguém que é culpado diante de um julgamento? O que os irmãos esperam de um juiz íntegro diante de um julgamento contra um malfeitor? Um Deus bom, irmãos, que é perfeito, Ele tem que punir o culpado. Senão Ele não seria bom, senão Ele não seria perfeito, senão Ele não seria bom, Deus. E toda essa bondade que há no coração de Deus, um dia não vai mais haver oportunidade
de desfrutar dessa bondade. Por quê? A Bíblia fala, os que se afastam de ti perecerão. Essa bondade que está escancarada para o mundo, quem quiser venha. Vinde, provai que Deus é bom. O convite está aberto. Mas venha antes que acabe o tempo, meu amado. Venha se deliciar com essa bondade de Deus, antes que seja tarde demais, porque um dia as portas vão se fechar e não vai haver mais uma segunda oportunidade. Porque rejeitar a Deus é rejeitar todo o bem. Rejeitar a Deus é rejeitar toda a bondade, porque tudo que está fora de Deus não pode ser bom. O texto é muito claro, os que se afastam de Deus, apesar de toda a sua bondade, perecerão, serão exterminados. É aquilo que nós falamos, que a Bíblia fala sobre o inferno. O inferno ele não é muito falado mais, mas ele é verdadeiro, irmãos. Ele é verdadeiro. Não caia nesse conto da carochinha, que diz que Deus é bom, que Deus ama o mundo e que não existe inferno. Porque se Deus passar por cima do pecado, Ele não é bom. Eu não sei qual é a visão de bom que o mundo tem. Mas a visão de bom para mim é você não tolerar o mal também. E como é que nós podemos dizer que um Deus é bom se Ele tolera o mal, se no final Ele vai simplesmente passar por cima da sua própria vontade, do mal, e deixar quieto? Não é assim, amados. Não é assim que funciona. Mas hoje nós temos a oportunidade de desfrutarmos dessa bondade de Deus. E dizer com segurança como salmista, para mim, bom é estar junto a Deus. Ponho a minha confiança no Senhor Deus para proclamar todas as suas obras. Bom é estar junto a Deus. Deus é bom e bom é estar junto a Ele. Mas Deus é tão puro de olhos, irmãos, que Ele não pode contemplar o mal. Deus é tão puro de olhos que Ele não pode suportar o pecado. É por isso que a Bíblia fala que no céu, que não herdarão o reino dos céus, uma porção de coisas, bêbados, fornicários, feiticeiros. O mal não pode entrar no céu, irmãos. O mal não pode herdar o reino dos céus, porque lá há um Deus bom que não toleraria contemplar o mal por toda a eternidade. Só que nós somos maus. Então como é que eu posso ter essa garantia de que eu vou poder desfrutar da bondade de Deus se eu sou mau? Aquilo que nós lemos no primeiro versículo. Deus é bom para os que têm o coração limpo. Deus é bom para aqueles que foram transformados pela graça do Senhor. Deus é bom para aqueles que se arrependeram e foram perdoados. E foram transformados, tiveram seu coração transformado. E hoje você tem a chance de ter o coração transformado, o coração mudado. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz de Jesus e perceba que toda aquela imagem horrorosa de sangue derramado, de feridas, era o preço do seu e do meu pecado. Era aquilo que eu merecia, era aquilo que você merecia. Mas para que nós pudéssemos ter acesso a toda essa bondade que está reservada para os seus, Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz. Você só precisa se arrepender do seu pecado e vir até o Senhor. Vinde e provai que Deus é bom. Provai que Deus é bom. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom.
que a sua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, quem somos nós para sermos alvos, Senhor, da tua bondade, da tua graça e da tua misericórdia? Ó Deus, mas nós te suplicamos, ó Deus, que na tua misericórdia o Senhor nos ajude, Senhor, a não tropeçarmos, a não escorregarmos nesse momento de tantas dificuldades que nós temos enfrentado, Senhor. Nos ajude, Senhor, e que possamos, ó Deus, estar de pé no dia mau. Alicerçado, Senhor, nessa verdade de que o Senhor é bom. E que se o Senhor é bom, o Senhor tem o melhor para nós. Enche-nos, ó Deus, dessa convicção. E se existe alguém, Senhor, aqui ou em casa que nunca tenha tido uma experiência contigo, ó Deus, que o teu Santo Espírito incomode, Senhor, esse coração, para que ele possa vir, Senhor, e experimentar, provar que o Senhor é bom. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu te agradeço no nome santo e precioso de Jesus. Amém.